Boa tarde, meus queridos! Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre o que, professor? Sobre criação de caprinocultura e ovinocultura. Aula passada falamos sobre ovinocultura. E aí, dentro, do mesmo tema que nós iniciamos com a diferença, hoje é específico de caprinos, lembra? Fizemos uma introdução de ovinos e agora vamos direcionar para caprino. Tem alguns manejos e particularidades semelhantes. Outras, dentro dessa semelhança, tem as diferenças dentro do que é realizado para a criação de cabras. E essa é a nossa aula 19.1. Mas antes, eu quero dizer a todos, sejam todos bem-vindos, meus estudantes, falar com o professor presencial. Muito obrigado pela sua participação. E daqui a pouco, a gente vai dar um recadinho especial para uma molecada que está entrando agora aqui junto contigo, mas só daqui a pouquinho, viu? Gente, continuem mandando aí, suas perguntas, suas dúvidas, podem mandar para o professor presencial. Se os nossos estudantes estiverem com alguma dúvida, alguma pergunta a respeito das aulas, que as aulas, lembrando, são todas aulas gerais dentro das criações. Depois, nós estamos finalizando a unidade 1. Quando entrarmos na unidade 2, vamos entrar nas peculiaridades de cada criação. Nutrição animal, sanidade animal, instalações, aí reprodução, cria, recria, de cada uma dessas aulas que nós estamos assistindo aí, que está em forma geral, como uma apresentação para os nossos estudantes. Vai anotando as dúvidas aí e pode ir mandando aqui para nós, tá bom? Que aí ao passo que vai chegando, a gente vai respondendo nas aulas com vocês, ok? Professora Adelina, muito obrigado pela sua participação. Nunca me deixa sozinho, hein, meu anjo? Fica aqui together, grudado. Tem muitos querendo pegar ela aí, galerinha. Vamos começar a aula e já eu vou conversar com um pessoalzinho bem particular. A gente vai mandar uma mensagem, vai saber quem é. Vamos começar? Dá uma olhada no slide lá, galera. Olha aí, aula 19.1. Na aula 19.1, nós vamos falar sobre, de forma geral, manejo de criações de cabras. Lembra? Na aula 18 foi ovelhas em pele de... lobos em pele de ovelhas. Agora é cabra. Então a gente vai ver a nomenclatura, caprinocultura, o mercado da criação de cabras. O sistema de criação, manejo alimentar, que tá certo, doenças e manejo de reprodução. Então vamos iniciando aqui, Tivemos a participação especial da minha querida Salve Solene, conhecimentos e critérios para o manejo de criação cabras e ovelhas. Sempre na habilidade, pessoal, nós vamos estar colocando junto cabras e ovelhas, tá? Porque é uma continuidade. A aula 18 e a aula 19 são continuidades. E estabelecer bem o mercado. Não só para a criação de cabra, mas os derivados provenientes, da criação de cabra e ovelhas. Então aí, vou fazer uma retrospectiva, vou retomar. O que, professor? A diferença, sobre o nome designado para a criação desses animais, é carneiro, bode, ovelha, cabra, cabrito. Nós vimos a diferença em relação dos ovinos. E das cabras, professor? Então vamos lá, meus queridos. Lembrando, cabra é a denominação que nós vamos dar para a fêmea. Bode é a denominação que nós damos para o macho. Viu que já é diferente de ovinos. Tá bom? Então, a fêmea matriz é cabra. O bode é o macho. E da união entre bode e uma cabra, nós temos o cabrito. Lembra que lá no outro era quem? Era o cordeiro. Aqui não, ele se chama cabrito. E quando nós temos a criação da cabra, junto com o bode, e tem um filhote cabrito, e todos os processos de alimentação, limpeza, higiene, manutenção, instalações, nós chamamos todas as atividades que nós realizamos com esse animal, envolve a área denominada de
caprinocultura. Caprinocultura envolve, então, os caprinos. Lembra da última aula, que era a 18? Ovinos. E aqui nós chamamos de caprinos. E vimos também as diferenças morfológicas. Só para a gente relembrar aí, ó. Caprino e ovinos. Esse slide é o mesmo. I don't say same. Não posso dizer que é semelhante. É o mesmo. Só para lembrar que os caprinos, quer dizer, cabras, né? O bode, o carneiro, ó, sempre a caudinha levantada. O ovino, sempre caudinha baixada. Tem outras diferenças, prof? Tem, mas essa é a que a gente chama mais atenção. Mas se você quer outra diferença, nós temos o caprino aí. Calma aí, eu pulei. Caprino tem a barbinha, né? No maxilar inferior. E os ovinos não apresentam essa característica. Também tem a orelhinha, né? Os caprinos que são erguidas, sempre levantadas. Os ovinos sempre estão baixinhas. Mas tem outras, mas a gente vai fixar nessas duas, porque aí quando nós formos para as particularidades, a gente sempre vai estar enfatizando. Ok, professor. Então, caprinocultura. Caprinocultura é a parte da ciência que trata do estudo e de criações de cabras domesticadas há mais de 7.000 anos. As cabras foi o primeiro animal produzido em relação à alimentação de leite e carne, servindo também para a produção de couro, pelo e esterco. Muito semelhante aqui, pessoal, o dos ovinos, só que dos ovinos, o produto, né, a diferença aí é que eles têm uma coisa a mais, que é a lã. Aqui no lugar da lã é o pelo ou o couro. Bom? Tem como objetivo aí, então, alimentos de origem de caprinos, carne, leite, nós temos o couro, né? E desses animais também pode-se se utilizar, né? O esterco, a tripa. Vamos, então, ver algumas raças de caprinos. A principal raça caprinas são leiteiras. Nós temos aí a alpina americana, tem a Tuggener Boer, não sei se eu soletrei, minha fonética tá boa, mas vou tentar melhorar. Tuggener Boer, né? Vocês podem ver que, vamos lá, o ubre deste animal é bem mais desenvolvido do que o ubre encontrado nos ovinos. Então, essa é uma raça muito boa, muito indicada para a produção de leite, tá? Aqui nós temos os machos, Anglo-Nubiana e a Saanen, tá? Quer dizer, do lado esquerdo do vídeo é o macho, do lado direito tem mais outra fêmea, leiteira. As principais raças caprinas de produtora de carne, uma delas aqui é a Boer, tá? Característica robusta, tem condições de adaptabilidade e ela é bem rústica, mas ela tem uma exigência nutricional que nós vamos ver em relação a pastagens, tá? No Brasil foi desenvolvida algumas raças que são denominadas de raças crioulas. Professor, quais são elas? Tem a Mochotó, a Marota, tem a Canindé, repartida. Nós vamos nas aulas aqui, pessoal, não se preocupem, tá? Essa aula, como uma aula geral, nós vamos ver então as apresentações da caprinocultura. E claro que nós vamos ter uma aula direcionada só para as raças, tá? E quando nós falarmos sobre alimentação e nutrição animal, vão desenvolver alimentação e nutrição animal
somente direcionada para as raças leiteiras e outras só direcionadas para raças de corte, que é carne, tá bom? Claro que cada uma apresenta uma característica de necessidade não só da matéria-prima, do alimento, se vai ser pasto, ração, alimentação, quanto instalações, ambiente, a adaptação, como construir o local de criação. Então a gente vai entrar nas especificidades de cada raça. Então aqui a gente só vai apresentar. Uma coisa importante frisarmos é que, diferentemente da ovina, são poucos que são mistos. Nós estamos mostrando primeiramente aqui para vocês as que são direcionadas para leite, né? E agora direcionadas para corte. E são poucas que têm essa adaptação para misto, tá bom? Dá uma olhadinha lá na tela. Mas nós vamos encontrar umas aí, ó. Depois eu vou falar direitinho para vocês sobre a repartida, né? Que é uma das características por causa da coloração dela. Então, temos a mambrina, moxotó e canide tem no Brasil e tem essas alterações, são bem nativas, tá? Bem como na grande maioria do rebanho nordestino, que não apresenta uma padronização. Essa padronização que eu estou falando para vocês é quando a gente fala sobre a estrutura corpórea, a estrutura da anatomia e também tem uma variação entre peso, tempo que passa na engorda ou no sistema intensivo de criação, tá? Mas são bem adaptadas às condições tanto na região do Nordeste como aqui da nossa região Norte. Nós temos aqui alguns criadouros. Em relação ao mercado, professor. Então, pessoal, como nós estamos falando, tanto ovino como caprino, hoje, ali no cantinho da tela, lembra? A gente tem os caprinos. O leite de cabra é o terceiro mais consumido no mundo, depois do leite. Faltou um negócio aqui, meus queridos. Todo mundo observou? Sim, professor. Do leite. Aqui é leite. Tá bom? De vaca e búfala. E também da ovino, tá? Porque nós vimos na aula 18 que tem alguns ovinos com características leiteiras. Mas, em relação à posição de produção leiteira, as cabras estão na frente também das ovinas, tá? São as bem mais procuradas. Também, igual nós falamos na aula 18 dos ovinos, os caprinos também têm a fonte de insumo econômico, que dele nós podemos utilizar a tripa para preenchimento de salsichas, linguiças, churume, churume. Ok. E também utilizamos como insumo fonte de esterco, que é matéria-prima para elaborarmos, então, o adubo. Aqui pro tio. Não é isso, meu anjinho? Não sei me ajudando aqui nos brancos da minha cabeça. Essa mulher me ajuda em tudo, gente. Por isso que é bom ficar perto aí, que ela sussurra no meu ouvido. Acredita? Galerinha, o mercado, sempre temos que fazer esse levantamento do mercado na sua região, mesmo quando nós estamos pensando, vou fazer a implantação de sistemas intensivo, extensivo, na produção de cabras ou na produção de ovinos, o processo de para quem eu vou fornecer, tanto para consumo familiar, como quando você tem uma grande quantidade de produção, reutilizar os insumos da criação para a agricultura, como produção de adubo, tá bom? Tanto para caprino como para ovino. Lá na tela, meuzinho. Olha aí. Assim, eu falei, mas não mostrei os termos. Sistema de criação. Professor, o sistema de criação é idêntico ao sistema de ovinos. Mas aí nós vamos fazer a separação de um deles. Nós temos sistema de criação intensivo, semi-intensivo e o extensivo. Vamos lá então ver cada um? Claro que as instalações
tanto para o sistema intensivo, extensivo e o semi, ele vai estar relacionado com a nutrição, sanidade. Só uma coisinha. Instalações. Quando nós falarmos sobre instalações, primeiro, se você for realizar, fazer um levantamento na sua área, se as suas instalações vão receber uma criação intensiva ou semi-intensiva. Se na sua criação vai ter subdivisões, quais são essas subdivisões, professor? Se vai ser somente para reprodução, se vai ser para cria ou engorda, que nós pegamos e falamos, engorda ou terminação. Muitos estão falando, não, prof, posso fazer um sistema extensivo, como piquetes, e esses piquetes são utilizados para pastagem, como a gente faz em gado. E aí faz a rotatividade dos piquetes. Mas para criação de cabras, sistema familiar, onde é só para subsistência. Mas os insumos são utilizados para serem... São recursos para serem implantados na horta, para serem implantados também na piscicultura, que nós vamos ver que do produto da atividade da caprinocultura ou do produto da atividade da ovinocultura, nós podemos utilizar esses insumos para aproveitar e melhorar a matéria orgânica, dependendo do sistema que você está usando, da piscicultura aí na sua propriedade, ok? De olho na tela, de olho na mediação. Olha aí, ó. Isso em relação às instalações. E nutrição, professor? Quando nós falamos sobre nutrição, nós estamos falando sobre utilizar matéria verde, volumosos, capim, um napier, capim roxo, soja, milho, cana, uma leguminosa específica que você pode utilizar para fazer triturar, né, dar o volumoso a esse animal, ou se eu vou utilizar somente do recurso de fabricação de ração. Rações específicas, se é para engorda, se é para matriz ou para maternidade. Sanidade animal, levar em consideração a sanidade animal, doenças. Dentro do trato, nós sempre temos que lembrar uma coisa, realizar essas atividades, pessoal, como forma de prevenção, estrutura do sistema de reprodução, manejos realizados para o melhoramento genético. Isso aqui vai ser um assunto que nós vamos realizar lá no finalzinho, no último. Então, entre esses manejos que eu estou citando, definir o projeto e o sistema de produção que será implantado na propriedade. Tanto você utilizando esse sistema intensivo, extensivo, ou semi para o canidé, ou para o mochotô, tá? Desta forma, você vai explorar na região características que esses animais estão mais adaptados. Eu falei região, perdão, é no seu, como é que fala? Na sua propriedade, tá? Aprisco, professor, nós falamos dos apriscos nos ovinos. Isso. Ovino, pessoal, na aula 18, quando a gente tratou do aprisco, só é utilizado para quando você vai fazer sistema extensivo. Só extensivo. Esse aqui, como os caprinos, na grande maioria, nós vemos sistema, tanto intensivo como extensivo, o aprisco é de suma importância em que etapa, né, do sistema de criação? Etapa não, Jefferson. Como é que chama? Estação. Tanto na estação chuvosa como na estiagem. Principalmente para caprinos. Eu falei lá sobre o sistema respiratório dos ovinos, que é bem prejudicado. Já o caprinos, não. O que é prejudicado é o pelo e o couro. O ovino também em épocas chuvosas, tá? Mas os caprinos aqui, nós vimos que o aprisco, ele tem uma declividade, tem essa diferença, essa peculiaridade que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Ó, tem um declive. E aqui o suco, que é o dreno, vai
auxiliar no processo de você manter a higiene. É um local de abrigo para esses animais, tá bom? Na épocas de tempestade e também épocas de temperaturas muito altas. Só que os caprinos não têm tanto problema assim, que eles estão bem adaptados à incidência solar, menos os ovinos, não tem tanta essa adaptação aí. Então, eu estou explicando, mas esqueci de mostrar a escrita. Mas o que o tio estava explicando está escrito aí. Graças a Deus, primeiro ano, todo mundo já é alfabetizado, sabe ler direitinho. Melhor ainda, professor, o quê? Os terrenos, né? Sempre quando for fazer o levantamento para a inserção das instalações, se for para caprino ou para ovino, é verificar se o terreno, tem gente que fala assim, que ele não pode ser drenado. Bem drenado é no sentido de você fazer o terreno ser um pouco inclinado, compacto, ser mais argiloso, não absorver muita água, porque dessa forma você consegue fazer uma higienização e não ficar no solo resíduos. Você percebe, eu vou voltar aqui, ó, que a parte de baixo do aprisco, ela é calçada. Ela é, na verdade, como é que fala? Alvenaria, né? Que fala alvenaria. Dessa forma você pode fazer uma higienização e facilita não ter resíduos. Resíduos do quê, professor? Das fezes, das excretas? Não. Por exemplo, pessoal, nós vamos falar daqui a pouco sobre o sistema de sanitário, porque se um animal sinalizar alguma doença, o início, então um agente infeccioso pode estar ali no solo, e esse animal pode ali sentar naquela região, ou ele está defecando ou urinando, e um agente infeccioso que está nas fezes, ou está na urina, quando ele fizer isso ali no pasto, e ingerir, a auto-ingesta desses agentes. Então, pelo menos aonde está o aprisco, que é uma região coberta, não permitir que ocorra a implantação, ficar ali no terreno, para fazer uma desinfecção. Tá bom? Continuando. Ah, tá. Essa aqui é para mostrar o lado de dentro do aprisco, que são ripas, tá, pessoal? Que vão facilitar a retirada tanto das fezes como da urina dos animais. E ali os coxos distribuídos, e bem no centro é o coxo de reposição do volumoso, tá? Fica aí, a gente coloca. E esses quadrinhos aqui, ó, que vocês estão observando, é onde os bichinhos botam a cabeça deles para comer, que isso aqui é o coxo. Claro que a gente vai, é uma apresentação, nós vamos ter uma aula, como se faz o cálculo, professor? Um aprisco, qual é o tamanho da área quadrada de um aprisco? Claro que isso é correspondente pela quantidade de animal que você tem. Nós vamos ver qual é a quantidade de animal para você ter, pelo menos assim, para iniciar uma produção, que é economicamente rentável, tá bom? Manejo alimentar. O manejo alimentar de um bom rebanho, com aptidão de produção de carne, claro, toda vez que eu falar carne, está incluído couro aí também. São bem exigentes, então tem que possuir uma grande área de produção para que você receba esse animal. Propriedades menores, que são áreas, vamos supor. Deixa eu mostrar todo aqui, ó. Pronto. Aqui pro tio. Sempre a gente está mostrando aqui as exigências e etapas de cada criação. Então, para quem se interessar, ou já tem aí um início de uma produção, ou já faz produção, sempre verificar, né, juntamente com um técnico agropecuário, um engenheiro agrônomo, um levantamento da sua área. Se a sua área comporta, se você tem uma área pequena, então não posso criar caprino. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Se você tem uma propriedade pequena, então o ideal para a sua criação é utilizar o sistema intensivo, na qual o animal fica cercado, ou ele fica em num determinado espaço e você
vai ter que fornecer para ele alimento. É igual criação de gado, no sistema intensivo. O animal não fica pastando, andando na área aberta ou dividido em piquetes. Então ele fica delimitado de uma pequena área proporcional na qual ele vai ter acesso, sem ter que ficar se locomovendo muito, ao coxo, aonde nesse coxo vai ter o alimento, seja esse alimento por ração ou por volumoso, e também no coxo, onde vai ter o quê, professor? Fonte de água. Então, propriedades pequenas, o melhor sistema de criação é o intensivo, é o para engorda. Mas, professor, o sistema intensivo para engorda, nós temos já que ter um animal, né, na idade jovem. Então, você vai ter, na sua instalação, um local onde vai ter os reprodutores, o local onde você vai colocar a matriz, que é a maternidade, desculpa, e da maternidade vai direto para o desmame, que o desmame é realizado já para engorda. Diferente do sistema de suínos, que tem 6 subdivisões. No dos caprinos, nós só temos 3. Reprodutores, maternidade e o sistema intensivo. Tá bom? Nós vamos mostrar depois na aula de instalações. Dá uma olhada lá na tela. Então, nessa aqui nós estamos mostrando para vocês, vou voltar, que aqui o manejo vai depender, depender do espaço, da área que o produtor tem. Se for uma área grande, se utiliza então o sistema extensivo, mas se for uma área pequena, o sistema intensivo, onde ele fornece, né, o alimento. Só que isso quer um alto investimento, apesar de você usar um espaço pequeno, porque você precisa de uma mão de obra para realizar a limpeza, fornecimento a limpeza da instalação, que é diária, não semanal, limpeza dos coxos. Nós vamos ver que a importância desses coxos, vocês estão vendo ali, ó, na foto superior, é evitar resíduos dos volumosos, pois vão estar expostos às intempéries, e ocorrer algum tipo de fermentação, que pode prejudicar o trato intestinal desse animal. Tá? Nós vamos ver isso com calma, parte a parte. Além dos volumosos, tem as pastagens capineiras, né? Fenos, silagem, que mantém uma boa qualidade, incluindo na dieta base deles, grãos e farelos. Só que sempre lembramos para vocês, né? Essas são as possibilidades na nutrição de caprinos. Professor, qual é a melhor? Nós vamos falar nas especificações, vai depender muito do seu sistema de criação, se é intensivo ou extensivo, da capacidade da sua propriedade. Aqui, pessoal, como assim capacidade da minha propriedade, professor? Lembra? Se você tem uma propriedade grande e que você produza esses volumosos, que você produza o pasto, ou então, se a área é pequena, que você possa produzir pelo menos o volumoso que você vai produzir, senão você vai fazer o sistema somente fornecimento de ração. Mas para quem vai fazer o sistema intensivo e fornecer somente ração, não é economicamente viável. Principalmente que nós lembramos para vocês aqui, que na época se você for fazer, já ia me confundir com coelho. Se você for fazer criação de leite, né? Se você for fazer criação, eu quero falar, tem corte e leiteiro, né? Aí, se você fazer para leite, pessoal, então você tem que fornecer bastante volumoso para esse animal, para essa matriz. Já para o macho não há essa necessidade, que é produzido. Então, tudo vai depender quando se faz o levantamento da área, tá? E a forma do sistema que você vai fazer essa implantação do sistema de criação de caprinos. Só para quem está perdido aí, quando toda vez eu falar implantação de sistema de criação, é o intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Intensivo sempre vai ter como é que é quando eu tenho que colocar um investimento, né, maior, mão de obra.
eu vou ter que estar sempre ali no trato da limpeza, do fornecimento, do cuidado com a saúde daquele animal. No extensivo, o animal fica um pouco mais de boa. Você só vai ter que preparar o pasto, dividir os piquetes e fazer as alternações, né? Alternar tantos animais em cada piquete, depois alterna para fazer a rotatividade, para descansar também o pasto, para que ele possa voltar a fazer a rotatividade. Saiu do primeiro passo, vai para o segundo, isso a gente vai ver nas nossas aulas. Então, toda vez que eu falar sistemas, sempre são 3. Cada sistema vai depender da área, da sua propriedade e do produto que você está querendo. Se eu quero só fazer engorda, se eu quero criar para vender animais, uma coisa é você fazer engorda, para bater. Agora, não, eu quero fazer engorda para abater e vender matriz, vender animais jovens, porque eu tenho um outro produtor que ele só quer fazer engorda, só intensivo. Então tem alguém que fornece o intensivo para ele. Professor, você está me lembrando muito do sistema de criação de gado bovino. É parecido, só que aí as estruturas são diferentes, mas os sistemas são os mesmos, tá bom? Para a tela. Vamos lá. Olha aí, ó, falando como é muito semelhante, também bovino precisa de sal mineral. Nós também temos que fornecer um coxo aonde esse animal vai ter disponibilidade de sal mineral para ele dar lá uma lambida. Porque nós precisamos de não só sais minerais, como ferro, cobre, cobalto e também, né, dentro desses comedouros, eu coloquei aí essa foto do bebedouro, que esses bebedouros, olha, se você estiver lembrando aí, ele está dentro de um aprisco. Também essa limpeza, ela é diária, tá? Ela não é semanal, porque no sistema de gado, algumas atividades são semanais. Dos caprinos e dos ovinos, ela é diária. Criação mínima. É importante consultar também, olha, o especialista para fazer uma avaliação da sua propriedade, tá bom? Isso aqui, quando a gente fala criação mínima, eu coloquei essa foto, porque sempre que eu não vai fazer uma criação mínima, essa raça é a mais indicada, tá bom? Doenças, professor. Dentre as doenças que podem acometer os caprinos, nós aqui, ó, vamos enfatizar, né, que são acometidos várias doenças, entre as linfatinides coceosas, que é o mal do caroço, e a ectima contagiosa, boqueira e pododermatite, que são feridas, são causadas na pele do animal, nós temos também causadas por ectoparasitas, tá? Como piolho, miízas, que são bicheiras, sarnas, principalmente causadas por endoparasitas, que baixa o sistema imunológico, né? Que são as verminosas. Muitas vezes, quando ocorre um ataque, né, de verminose, você não faz os procedimentos corretos de vacinação, vermifugação, na data correta, esse animal pode baixar o sistema imunológico, que vai aparecer essas doenças oportunistas também. Tá? Por quê, professor? Trouxe essa figura só para lembrar, até falei para vocês na aula anterior, que quando um animal pode estar com uma concentração, né, uma infestação de vermes, ele vai fazer as suas necessidades, né, vai fazer lá suas fezes no pasto, no próprio pasto. E aí, chovendo, a água da chuva espalha os ovos, né, de determinados endoparasitas, e esse animal volta a comer ou os ovos ou a própria larva, que tem um ciclo de vida aí, para a eclosão, muito curto. E aí ele pode ele mesmo auto-ingerir ou outros animais sadios. Então, pessoal, quando eu falei para vocês, aqui, ó, o aprisco é um excelente local
Por isso que ele também é calçado, para quando você for fazer a limpeza e à noite todos os animais vão para ali, na hora da limpeza, para você vistoriar, para você verificar se tem, né, requisitos de vermes, né? Ou, professor, comecei a perceber ali alteração, né, na estrutura da fezes do meu animal. Para quem não tem esse hábito de criação, é igual aos nossos cachorros, né? Quando muda a estrutura das fezes, que a fezes pode ser um pouco mais pastosa, ou uma coloração diferente, que a estrutura das fezes dos caprinos e ovinos, meus queridos, é bem característica, né? Ela é uma estrutura fibrosa, cheia de fibras do pasto, e aquilo alterando pode ser um indicativo. Mas aí nós vamos ver nas próximas aulas, claro, de ovino e caprino é totalmente diferente, que é data de vacinação e vermifugação desse animal. Lá na tela. E também, né, um manejo de reprodução. Já o manejo de reprodução aqui tem idades de cobertura, tá? Isso pode interferir, diferente dos ovinos, nos caprinos, o ambiente, né? Fatores ambientais e na estrutura podem alterar o comportamento, né? Atrasar ou adiantar o processo da fêmea entrar em cio, né? Então, fica aí atingindo pelos 5 a 9 meses de idade, tanto fêmea quanto o macho. E o processo de reconhecimento da fêmea no cio sempre é feito pelo macho, tá? Que é idêntico ao do processo dos ovinos. Agora o tio veio aqui rapidamente falar com você, meus queridos estudantes, que a minha colega aqui sempre está aqui interpretando a minha fala para que a gente possa comunicar eu, você. Olha, qualquer dúvida, escreve aí, entregue a sua dúvida para o professor presencial e pode mandar aqui, que a professora Alderina sempre manda para mim qualquer dúvida que vocês estudantes tenham, tá bom? Um abraço estar com vocês, um prazer, viu? Olha lá na tela, queridos. Aqui pro tio. Eu não falei que eu ia conversar com um pessoalzinho especial aí na turma? Foi um prazer, ó, falar com vocês, só com vocês aí, viu? A minha mensagem. Pode escrever aí no papel, manda para a professora presencial, a professora manda para o tio, e aí a gente responde aqui ao vivo. Eu, professora Alderina, não é isso, professora Alderina? E aqui a gente vai finalizando a nossa aula, sobre a aula 19 sobre caprinocultura. Mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Aguardo vocês, pessoal.